Maranata, eu sou o professor Paulo. Estamos tratando de um assunto muito importante, o pecado. E vimos até aqui que o pecado é uma escolha. E se ele é uma escolha, como todas as escolhas, gera um resultado ou uma consequência. Qual é a consequência do pecado? Em Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, se você escolhe o pecado, você vai receber um salário. E o salário dele é a morte. Em Ezequiel 18:20, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. Então, a alma que pecar, essa morrerá. O seu pecado não cai no seu filho, e nem do seu filho cai sobre você. O pecado é individual. Se o pecado é seu, você paga pelo seu pecado. Ninguém vai pagar pecado pelos outros. Escolha. Isso é uma escolha. Quando se fala morte, não é essa conhecida por todos. Como assim? Em João capítulo 11, Jesus disse assim. João capítulo 11, versículo 11 a 15. Essas coisas ele falou e depois disso ele lhe disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. E disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Lázaro, conhecemos a história de Lázaro. Jesus disse: Lázaro, ele dorme, eu vou lá despertá-lo. E os discípulos falaram: Senhor, se dorme, está tudo bem com ele. Eles não entenderam. E Jesus disse: não, Lázaro morreu. O que Cristo estava dizendo? Ele está dizendo para mim e para você que essa morte que acontece aqui nesses momentos, na verdade é um sono. Todos estão dormindo, porque haverá um despertamento. Como assim? Em Apocalipse 20, versículos 5 a 6, olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. E diz assim: mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Percebe? Lá Jesus disse: olha, Lázaro dorme. Não, ele morreu. Aqui diz: feliz é aquele que participa da primeira ressurreição, ou seja, do primeiro despertamento. Por quê? Porque sobre estes a segunda morte não prevalecerá. E esta segunda, querido, aí sim é morte. E morte para sempre. Vamos comprovar? João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. E diz assim a palavra de Deus: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Percebe? Todos sairão. Então todos estão o quê? Dormindo. Uns vão acordar na primeira ressurreição e receberão a vida eterna. Os outros na segunda ressurreição e receberão o quê? A condenação eterna, que é morte para sempre. É assim que Deus resolve esse problema. Agora, olhe mais algo interessante. Esta morte não será provocada por Deus, mas apenas o resultado da escolha dos ímpios.
Então não é Deus que provoca esta segunda morte, e nem a primeira. Tudo isto é resultado do quê? Da sua escolha. Você escolheu. E essa segunda morte, que é eterna, para sempre, é um ato de amor. Por quê? Porque Deus não permitirá que o ímpio continue sofrendo com o quê? Com o seu ódio, com a sua inveja, com a sua ambição, egoísmo, doenças, maldades, tudo que cerca o coração humano, que não é bom, então vai exterminar para sempre. Esse é o amor de Deus. Você não vai ter mais isso. Por quê? Porque não vai existir. E aquele que foi transformado por Cristo aqui viverá para sempre. E Deus não trata o pecador como ordenança. Como assim? Ele não diz, olha, se você não me ama, eu mato você, eu castigo você. Não. Ele nunca agiu assim. E nunca vai agir assim. Fomos ensinados, tá com um chicote. Isso não existe. O que acontece? O que acontece é isto. Jesus diz para você agora, pecador, eu tenho o remédio para a sua doença. Você crê que eu sou o único que tira o pecado da sua vida? Caso você não aceite, é essa a verdade, que Jesus tira o pecado da sua vida. Saiba, querido, saiba que infelizmente o pecado vai liquidar com a sua vida. Como que eu sei que Jesus me ama tanto assim? João capítulo 3, versículo 16. E diz assim, João 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto você, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para que você não venha perecer, venha morrer, mas veio para você ter a vida eterna. João 12, 47. Ele diz assim também. João capítulo 12, versículo 47. Ele diz assim: E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Se você não crê no que você está ouvindo, Deus não vai julgar você. Porque ele não veio para julgar, querido. Ele veio para salvar. Então, se você não crer, a condenação vem por sua escolha, não por causa de Cristo. Porque ele veio para salvar você. A palavra apresenta a verdade. O pecador, com suas escolhas, acaba se condenando. Não se condene, querido. Venha para Cristo. Cristo quer tirar o teu pecado. Ele veio para salvar você e livrar você desta condenação. A voz que você ouviu é a voz de Deus. Agora, a decisão se essa voz vai mudar a sua vida é você que está ouvindo. Um big abraço. Compartilhe essa mensagem. Dê um clique. Dê um like. Um big abraço.